Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Harmônicos, episódio número 4. O título desse episódio é No Limiar entre Harmonia e Teoria. E hoje eu estou aqui com meus colegas Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, e Kim Carvalho, produtor musical e guitarrista. O Rafael, por algum motivo, sumiu, estamos até um pouco preocupados, a gente não sabe o que aconteceu com ele, não está respondendo nossas mensagens. Então, por essa razão, ele não vai participar do episódio de hoje. Mas eu sei que meus colegas Alexandre e Kim vão tentar aqui manter o nível e compensar a falta do Rafael falando muito mais e dando muito mais contribuição aí nas discussões que a gente vai fazer, tá? Bom, vamos começar então. Eu quero, antes de começar, tem que sempre dar o recado que eu sempre esqueço, né? Se você está ouvindo nosso podcast no YouTube, você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal, para você ser avisado dos próximos episódios. E se você ouve o nosso podcast em seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos para não perder nenhum episódio novo. E a gente já definiu os temas dos próximos episódios, vão ser bem legais, então fica com a gente, porque você gosta de se divertir, gosta de ouvir podcast, gosta de aprender sobre música enquanto está fazendo alguma coisa, lavando louça, sei lá, varrendo a casa, essas coisas que são dirigindo, as coisas que são você pode fazer no automático, você pode fazer isso ouvindo um podcast sobre música, que é o nosso podcast Diálogos Harmônicos. Bom, sobre o tema de hoje, né, no limiar entre harmonia e teoria musical. A gente defende, tem vídeos aqui no canal, né, a gente defende essa postura de que para a gente dominar a harmonia, nós precisamos dominar uma série de conteúdos importantes que são considerados prévios ao estudo da harmonia. Então, por exemplo, a gente defende que é importante, é preciso que você saiba ler partitura. Inclusive, esse foi o tema do nosso podcast, no episódio passado. A gente discutiu, nós até falamos, inclusive, que se você quiser aprender harmonia através de livros, você não ia conseguir, porque a maioria dos livros apresentam exemplos e explicações usando a partitura, né? Então você precisa saber a partitura. Mas além da partitura, a gente precisa dominar os intervalos musicais. A gente precisa ser capaz de identificar um intervalo, classificar esse intervalo e inverter esse intervalo. Por quê? Porque são os intervalos que vão criar os acordes, que vão criar as escalas, que vão nos ajudar a entender as tensões que a gente pode acrescentar no acorde. Ah, eu posso colocar um sustenido 11 nesse acorde? Ah, posso. Por quê? Porque quando eu coloco sustenido 11, eu crio tal efeito. Então, eu não posso colocar essa nota aqui nesse acorde, essa tensão 13ª, 11ª, porque ela vai formar um trítono, e esse acorde não tem função dominante, a gente evita usar trítonos que apareçam em acordes que não tenham função dominante. Enfim, a gente precisa saber os intervalos para conseguir, de fato, estudar harmonia. E se você abrir um livro de harmonia, um dos principais livros de harmonia, né, eu tenho aqui comigo o livro Harmonia Funcional do Carlos Almada, que é um livro que a gente recomenda, um livro muito bom. O Carlos Almada é um grande amigo, foi meu professor e hoje em dia somos colegas. E a primeira parte do livro do Almada se chama Estudos Preliminares. E nesses estudos preliminares ele vai fazer uma revisão da teoria musical, né? Então ele vai ensinar todos esses conteúdos que eu falei de uma forma bem genérica, bem direto ao ponto, para te dar as ferramentas necessárias para você conseguir, de fato, compreender o livro dele. E aí a primeira pergunta, então, seria isso. Se esse conteúdo ele é tão importante para a harmonia, né, afinal ele vai estar no início como um estudo preliminar da harmonia, então esse conteúdo ele é da harmonia ou ele é da teoria musical? E aí, complementando, eu faço a pergunta para o Alexandre Ferreira, e o Kim pode responder também depois. Existe então um limiar entre harmonia e teoria musical? Opa, famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá qual for o horário que vocês estão nos ouvindo. Mas, olha, eu acho que, assim, tem primeiro a harmonia, né? Eu diria que a harmonia, ela é uma disciplina, né, que a gente pode chamar assim, de uma grande área teórica, né? Só que a gente comumente divide, né? Fala assim, a gente tem uma disciplina de teoria musical, onde a gente vai aprender como se fosse o beabá, um tipo de alfabetização musical, né? Vamos entender algumas regras de grafia, algumas questões, enfim, que se relacionam com o início do pensar e fazer musical. A harmonia, eu acho que ela se destaca, ela sai, né, desse ponto em relação à teoria, ela acaba sendo tratada como uma disciplina autônoma, porque, de fato, né, a harmonia ela já surge posteriormente, né, a várias das concepções teóricas que já foram tratadas dentro da música tonal, inclusive, né? Sem contar de sua importância, eu acho que qualquer coisa que assim, é muito importante, que tem uma certa diferenciação dentro de determinado campo, acaba ganhando essa autonomia. Acho que é o caso da harmonia, né?
A harmonia, ela é uma das disciplinas mais importantes que a gente encontra em cursos de graduação, e por tal importância ela acaba ficando assim, separada. Daria para tratá-la, de repente, como uma ampliação da teoria? Eu acho que seria natural. Mas aí eu acho que é só uma questão terminológica, né? Mudança de nome. Você sai de teoria musical e vai para harmonia. É uma coisa mais focada, porque acredito que a teoria, ela, se a gente trata unicamente como teoria, seria uma coisa mais ampla, né? A teoria não é focada unicamente em aspectos harmônicos. Quem quer falar sobre isso também? Não, acho que o Alexandre já falou o suficiente e a minha visão é essa, assim, a harmonia também é teoria, né? Só que, como o Alexandre bem falou, como ele é um campo... Desculpa, eu achei que eu tivesse multado o celular. Achei que fosse um porco sendo morto. O barulho veio distorcido. Cara, meu Deus, é um porco. gente, que coisa específica. Não, que parece uma serra elétrica com um bicho morrendo. Foi muito estranho. Mas enfim. Caraca, o que você anda fazendo, Daniel? Vocês nunca mataram um porco? Mentira, tô brincando. Mas é que parecia um som de animal. Falei um porco, mas parecia um som de animal morrendo. Como é que é? Aí viu o Alexandre, não, cara, eu sou vegano. Aí pronto, acabou agora. Mas voltando aqui, como bem o Alexandre falou, as disciplinas que se destacam dentro de um campo maior que é a teoria, né? Ela, metodologicamente, é bom que ela seja separada para receber um foco a mais. Então, assim, respondendo rapidamente, não acho que exista uma distinção, que harmonia é teoria, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa divisão metodológica para podermos ir mais a fundo especificamente nesse campo. Eu faria Daniel. Ainda um... Daniel? Daniel não gostou, saiu, ele não concorda. É que eu fui espirrar, aí eu fechei a câmera. Eu espirrei e fechei a câmera. Eu tenho mais um comentário que eu acho que é interessante, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas a harmonia ela é uma disciplina um pouco pop, né? Acho que tem, assim, muita gente que, quero estudar harmonia, vou estudar harmonia, ainda que de forma, assim, não formal, né? Ainda que seja assim, vou olhar material na internet, vou buscar vídeo, né? A gente vê muitas visualizações de vídeos de harmonia. Então é uma área um pouco pop. Ao mesmo tempo, quando a gente fala assim de teoria, a gente encontra muita gente com preconceito em relação à teoria. O que para mim é uma coisa muito engraçada, porque como se a harmonia ela não tivesse nada a ver com teoria. É por isso que as pessoas gostam de estudar harmonia. Mas com teoria, há uma certa aversão, eu acho bem curioso isso. Não sei se o Kim e o Daniel sentem a mesma coisa. Sim, com certeza. Assim, tem muita... Tem muitas coisas surgindo sobre a harmonia, e aí as pessoas acham que assim, a harmonia vai ser o conteúdo mais importante a ser estudado em música, né? Tem até uma das perguntas que eu separei aqui, tem a ver sobre isso, e a gente vai falar sobre essa possibilidade. Mas eu queria só para a gente ter essa reflexão, essa discussão melhor, eu fui no dicionário e eu pesquisei o que significa teoria musical. Teoria, ponto, né? E aí eu queria ler para vocês a questão de teoria, para vocês me dizerem se isso se enquadra em teoria musical, se enquadra em harmonia ou se enquadra para os dois. Para mim, se enquadra para os dois. Vou dizer o seguinte, a teoria é o conhecimento não prático, ideal, independente das aplicações. Acho que talvez daí surja, pegando essa definição, que daí surge a ideia da gente entender que a harmonia é diferente, porque a harmonia ela tem uma aplicação prática. Mas a teoria também, quando a gente aprende a ler partitura, a gente lê. Então, já começa assim a ter uma divergência, que para mim os dois não seriam teoria, então, né? Partindo desse princípio. Segunda definição, o que se desenvolve por suposição de teor hipotético, conjuntura, tendo uma teoria, mas ainda não conseguiu, não tendo uma comprovação. Aí entra até a discussão que muitas pessoas acreditam, que, por exemplo, a teoria da evolução é só uma teoria, mas na verdade o nome é teoria, não porque que é só em teoria, né? É a definição da teoria que tem mais dificuldade. No popular a gente acredita que a teoria é uma coisa irrealizável, uma utopia, uma ilusão. É só uma teoria. E o terceiro ponto, que é o que mais chama atenção para mim, que eu acho que se encaixa perfeitamente tanto em harmonia quanto em teoria musical,
Seria assim, teoria é o conjunto de regras, de leis sistematicamente organizadas que servem de base para uma ciência. E aí, trazendo essas definições, fica mais fácil a gente definir o que é teoria, o que é harmonia, se existe uma teoria da harmonia e coisas do tipo? Então, para mim, foi aquilo que eu havia comentado. Eu acredito que a harmonia, ela é uma disciplina teórica, ela faz parte desse escopo, assim, a gente pode dizer, de teoria. Para mim é a mesma coisa, só que, de fato, pela especificidade, pela importância que o tema possui, acho que por isso que ela é estudada de forma autônoma, porque, assim, a gente poderia ter uma disciplina chamada melodia musical, mas dentro da música europeia e tal, ocidental, há, de fato, uma preocupação maior com a área de harmonia, né? É só a gente ver a produção de livros desde, sei lá, século XVIII para cá, né? A gente tem uma preocupação enorme com a harmonia, com como ela se relaciona, enfim, com a melodia, com a prática. Enfim, a harmonia ela é um campo bem mais recheado de produção do que qualquer outro, né? Então, acredito que seja por isso que ela ganha esse destaque. As pessoas passaram a se preocupar mais com a harmonia, viram na harmonia algo mais importante, e tem muitos autores que dizem que isso é um dos principais fatores que diferenciam essa música europeia das demais, né? O Daniel, a gente não vai entrar nesse assunto, mas o Daniel, que é um especialista em textura e tal, ele também fala que essa preocupação com textura também é uma questão que vai diferenciar, né? Mas talvez a harmonia seja esse primeiro elemento, assim, que fala, olha, é diferente, é realmente diferente. Textura é subvalorizada na música, e eu acredito que mais importante que saber teoria, harmonia e qualquer outra coisa é saber textura. Então, estudem textura. Hashtag estude textura. Então eu vou falar também que tem que estudar produção. Cada um puxa a sardinha pro seu lado e vamos lá. Alexandre, vai lá, puxa a sua sardinha. Ele gosta da sardinha, aquela em lata, né? Nossa, eu não vou nem falar nada, essa foi horrível. Eu sei. Pessoal, vou nem puxar a sardinha. Só pra gente colocar, o Rafael deu sinal de vida. A gente estava preocupado, então vou anunciar agora com vocês o professor Rafael Caldas, que é maestro e educador musical, chegando aí, então, no meio do podcast, um convidado surpresa. Seja bem-vindo aí, Rafael. Ih, tá sem câmera. Bom, mas enfim. Mas tá vivo, é o que importa. O pessoal tem que acreditar na gente, né? É o Roberto Carlos. É o Roberto Carlos também, RC. Inclusive, eu tenho uma pergunta que eu ia passar pro Rafael, mas já que ele, não sei se ele tá aí, ele chegou, mas não chegou. Não, eu tô aqui, eu cheguei sim. Só que tá. Só que a minha câmera não tá funcionando. Não Não tem problema, é podcast, né? Hoje a entidade é ele. Sim, é o velho problema da câmera que no último episódio foi o Kim que deu problema na câmera e ficou com um KC todo, eu lia e ficava assim, meu Deus, que difícil. Mas vamos lá, vou puxar então essa próxima pergunta para o Rafael. A gente estava discutindo sobre teoria, né, e harmonia. E é o seguinte, Rafael, quando a gente divide, né, nós conversando sobre harmonia, sobre o ensino da harmonia de um ponto de vista geral, nós dividimos o estudo da harmonia em 3 grandes pilares. O primeiro pilar são os conhecimentos propriamente ditos teóricos, né, onde a gente vai entender os porquês das coisas, o que é possível fazer dentro de um determinado limite, de uma linguagem específica que a gente esteja trabalhando, seja essa linguagem tonal, modal, atonal, pandiatônica, pancromática, enfim, a gente pode utilizar uma linguagem específica que tem regras ali dentro e vamos entender a teoria por trás. O segundo pilar, aí diz respeito até ao Rafael, a competência dele, que é o pilar da percepção musical, onde a gente vai tentar relacionar a teoria que a gente aprende com as músicas que nós ouvimos. Vamos tentar desenvolver o nosso ouvido, seja para tirar uma música de ouvido, seja para compreender o porquê de certas regras devam ser seguidas, porque elas criam um efeito específico na música, e a gente ouve esse efeito e fala, é um efeito que realmente é desagradável, é um efeito que eu não gosto. Então, para mim não é tão desagradável, mas eu entendo que para a maioria das pessoas por isso que é evitado. A gente entende o porquê dos porquês, entendeu? A gente começa a entender nesse sentido com a percepção musical. E o terceiro pilar é o conhecimento prático, quando a gente vai de fato aplicar os conhecimentos teóricos e da percepção, seja para harmonizar uma música, seja para compor, seja para improvisar, né, para fazer várias coisas diferentes, tocar mesmo. A gente vai tocar, a gente usa os conhecimentos de harmonia. Quando eu vou tocar, por exemplo, eu vou tocar uma música, eu sei que na cifra lá tem um acorde específico, eu sei quais tensões eu posso acrescentar, eu posso colocar aquela tensão para deixar o acorde mais bonito, mais interessante. Ou eu posso fazer uns contracantos no improviso lá na hora, tocando com harmonia, fazendo um chord melody, né, aquelas coisas bonitas que tem no violão, na guitarra, usando notas que eu sei que eu posso usar porque eu aprendi isso na teoria. Então a questão existe então uma teoria por trás da harmonia.
né? Afinal, é o primeiro pilar que a gente entende. E aí a pergunta para você, Rafael, é por que você acha que há essa separação, então, entre a teoria da música e a teoria da harmonia, já que a harmonia também é música? Por que eu acho? Sim, sua opinião. Se eu acho. Por que você acha que existe essa separação entre teoria da música e teoria da harmonia, como coisas diferentes? Porque não dá pra gente definir. Não dá pra gente definir onde começa a teoria musical, onde começa um e onde termina o outro. Tá. Né? A gente não tem um limiar. Então, assim. O Rafael chegou atrasado no podcast, ele perdeu a discussão anterior. Entendeu? Porque a gente fala assim, por exemplo, formação de acordes. Formação de acordes é uma coisa da teoria musical, mas você não pode estudar harmonia se você não sabe montar um acorde. Então também é da harmonia. Então, mas o que é da harmonia? Até onde vai a harmonia, até onde vai a teoria? Por que você acha que existe essa separação, entendeu? Entendi. Olha, muita coisa. Na minha opinião, muita coisa da teoria ela é melhor explicada pela harmonia. Muita coisa da harmonia ela é melhor explicada pela acústica também, né? Eu acho que são teorias que elas se entrelaçam, e eu acho que é por isso que é difícil encontrar o limite entre uma e outra. Por exemplo, acorde de sétima da dominante. Você aprende esse conteúdo dentro dos livros de teoria. No entanto, o aspecto principal que você vê ali é harmônico. Ele é sétima da dominante porque ele acontece no quinto grau, que tem função dominante. Então, tipo, os teóricos mais tradicionais, eles não conseguem ensinar esse acorde como um acorde de sétima menor, como o pessoal mais moderno, assim, por assim dizer, né? Mais do século XX. Os teóricos tradicionais, eles só ensinam esse acorde, inclusive na harmonia vocal, falando o acorde de sétima da dominante. E se algum aluno chega pra gente com dificuldade com esse acorde, por exemplo, esse aluno, a gente vai dizer que ele tem uma dificuldade teórica, de teoria da música. No entanto, esse acorde, a nomenclatura usada para ele é para as questões harmônicas. Assim como escala menor harmônica. Entende? A gente aprende a escala menor harmônica dentro de um conteúdo teórico. Só que o problema dessa escala principal é uma questão harmônica, por isso que ela recebe o nome harmônica, ou seja, ela tem uma questão harmônica que acontece nela, que necessita a elevação do sétimo grau para que você tenha um acorde de sétima da dominante no quinto. Por isso que ela se chama a escala menor harmônica. Então, eu acho que é esse entrelaçamento que gera um pouco de confusão e é até uma questão curricular no ensino de teoria da música, né? Dos quais esses termos eles caem na cabeça do aluno iniciante sem essa experiência, muitas vezes antes dele aprender harmonia. Existem alguns conteúdos que, não sei se vocês concordam, mas que talvez fosse interessante ensinar concomitantemente, como a ideia de tensão e repouso, como a ideia do GPS, né, que o Daniel faz muito aquela coisa do caminho que você vai trilhar. Isso é possível ensinar concomitantemente com teoria musical. Né? Até para você ter elementos para você explicar a teoria musical. Tipo, eu não tendo esse elemento básico, que é só o entendimento de que precisa haver um acorde que cria aproximação no quinto grau, fica até mais difícil ensinar a escala harmônica, vocês não acham? Não sei, aí eu jogo a pergunta para os três aqui. Tipo, existem alguns conteúdos harmônicos que inclusive facilitaria o ensino de teoria musical, vocês não acham? É uma pergunta mesmo. Nesse caso, o que eu vejo mais é a diferenciação, a separação muito grande que muitas vezes a gente tem entre a teoria e a prática, no sentido de que, para mim, elas são uma coisa só, no sentido que a teoria ela é uma teorização da prática. E muitas vezes, quando a gente começa em uma escola, a gente tem a aula da prática e tem a aula da teoria. Então, na cabeça do iniciante, ele acaba tendendo a ver como duas coisas separadas. E acho que isso que muitas vezes leva o estudante a achar assim que a teoria é chata, eu quero tocar. Não consigo enxergar que, na verdade, tudo o que a gente está vendo em teoria ali são ferramentas para fazer você tocar melhor. Sobre a dúvida do Rafael, sobre o que o Rafael colocou, eu acredito que, assim, são muitos conteúdos que são realmente assim entrelaçados, que eles se conectam, mas ao mesmo tempo, às vezes entender um ou outro depende de conhecimento prévio. Então, assim, como o Rafael falou assim, de harmonia, dependendo de como você for abordar, o aluno ainda não sabe o que é um acorde, né? Então você vai abordar e você fala assim, não, mas poxa, eu posso abordar então o primeiro acorde,
Mas se você não tiver abordado, por exemplo, intervalo ou até mesmo escalas, né, para ele começar a entender o que é a tonalidade, como eles vão se relacionar, ele também não vai compreender aquilo. Então, ou não vai ter uma boa compreensão. Então, eu acho que é aí que mora esse problema. Talvez seja por isso que um caminho seja traçado até que chegue em harmonia, e aí conceitos que foram vistos anteriormente sejam até aperfeiçoados. Né? É porque é justamente por se relacionarem que às vezes é muito difícil a gente desconectar, mas ao mesmo tempo essa conexão ela não traz uma compreensão intrínseca, né? Não é uma coisa assim que a pessoa vai conseguir dialogar com todos os campos na hora e ter uma compreensão do todo. Pelo menos é o que me parece. Né? É porque a ideia de aproximação e de repouso, ela pode ser trabalhada de forma melódica, né? Por exemplo, eu posso trabalhar o segundo e o sétimo graus da escala como notas de aproximação ao primeiro grau. Sim. Eu posso trabalhar o quarto grau da escala como nota de aproximação ao terceiro grau. Isso, inclusive, já remete à resolução da sétima do acorde de quinto grau, que é o quarto grau, que é a sétima do acorde, querendo descer para o terceiro grau. E o terceiro grau desse acorde querendo subir para o primeiro grau. Então, quando eu estou ensinando, por exemplo, os primeiros graus das escalas, quando eu já posso ensinar isso no meio de um solfejo, eu acho que é por isso a questão do Daniel tem a ver com percepção, porque você pode trabalhar só 3 graus, por exemplo. O primeiro, o segundo e o sétimo. E aí você faz 1, 2, 1, 1, 7, 1. E aí você já começa a criar a noção de aproximação por aí. Né? É uma questão realmente curricular que talvez a gente possa, não, isso não cabe a gente, né? Mas que poderia ser repensado em relação, poxa, qual é o caminho a ser traçado, que tem a ver com o que o Kim falou, né? Ao invés da gente apresentar as notas de uma vez, por que a gente não mostra as funções funções melódicas delas? Entende? A natureza dessa melódica que elas têm dentro do sistema tonal, dentro da escala maior, né? Para onde elas tendem e tal. Talvez essa seja a conexão prática que o Kim fala aí e que muita gente sente falta e acaba se afastando da teoria. Porque a teoria, quando a gente começa a ficar muito técnico, como é que posso dizer, muito árido, né, no sentido de só ficar explicando o fenômeno e não demonstrando praticamente aquilo, começa a afastar o aluno da teoria achando que aquilo ali é chato, né? É porque também o caminho é mais complexo, né? Às vezes a gente pega assim um currículo inteiro, fala, eu tenho que ensinar escalas, acordes, ensinar diversos tipos de outras escalas, a série harmônica, e aí você começa a olhar aquele currículo de teoria enorme, você começa a condensar aquilo em 1 ano, porque as pessoas querem fazer aquilo em pouco tempo. No final as pessoas aprendem teoria em 1 ano, mas na verdade elas só entendem a matemática daquilo, mas não conseguem levar para a prática, não conseguem transformar em som, né? Eu acho que essa era a crítica que o Daniel queria levantar aqui, não sei, Daniel, se quiser comentar. Eu acho que esse... Opa. Não, pode falar aqui, pode não, eu acho que o Rafael tocou num ponto que é bem sensível, assim, que é uma coisa de conceito metodológico no aprendizado da música, que as pessoas elas têm que entender que para você estudar música, você precisa de vivência. Hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade que todo mundo quer tudo muito rápido, e isso não combina com o aprendizado da música. É negócio, condensa tudo, aprende teoria em um ano. Não, você não vai aprender. É como o Daniel falou em uma outra live. Eu indiquei o livro do Almada, em 2 dias o cara leu. Não, você só leu, você não aprendeu nada. Na graduação, Daniel usou o livro em 1 ano e meio. Assim, você tem que dar tempo ao tempo. Você tem que estudar e você tem que aprender e apreender, compreender aquilo ali. São várias gradações, assim. Não é simplesmente li, beleza, já estou pronto e vamos lá. Volta ao ponto, né? Essa divisão que o pessoal faz da teoria e da prática, que cada vez acaba sendo mais prejudicial na forma do aluno aprender. Porque às vezes o cara vai só para a prática e chega lá na frente, acho que todo mundo aqui já deve ter pego aluno, principalmente vocês alunos de faculdade. O cara toca pra caramba, mas tem um monte de lacuna. Porque achou que teoria era uma coisa insignificante para tocar, porque achou que teoria era uma coisa boba, que não sei o que lá. Às vezes o cara harmoniza pra caramba, mas o cara tem uma deficiência básica de saber as formas da escala menor, sabe? O cara não sabe de onde vem, o cara não sabe explicar o porquê, ou entender, assim, às vezes não é nem o porquê, porque a gente vai para o teórico, mas, assim, ele perde a possibilidade de entender novos caminhos práticos
de novas escalas que ele pode usar, por exemplo, em um determinado acorde, porque lá atrás ele fez essa divisão, que é uma divisão que eu posso chamar de burra, que é a teoria e prática. E no fim das contas ele jogou a teoria de lado e ele perde de aprender diversos caminhos que ele poderia estar chegando ok, hoje eu toco pra caramba, mas hoje você poderia tocar muito mais, você poderia ter diversos caminhos que seriam abertos se você tivesse um caminho de estudo teórico concomitante para você ser muito mais versátil. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de desmistificar a teoria nesse sentido que a teoria é uma ferramenta, a teoria não é um bicho de 7 cabeças. E assim, eu acho que passa por isso de, como se diz, integrar mais a teoria e a prática. O problema, Kim, sem querer interromper, mas já interrompendo, é que eu acho que quando, por exemplo, quando você coloca que ele poderia estar tocando melhor se ele estudasse a teoria e tudo mais, eu acho que isso é complicado, porque a gente não consegue definir tão bem o que é o tocar melhor. Não, tocar melhor no sentido assim, ele teria conhecimento de caminhos mais diversos. Tudo bem, mas esse conhecimento não necessariamente seria algo técnico, por exemplo. Então, talvez, se o cara não estude nada... É porque, assim, tocar, a gente tem que lembrar que tocar é uma atividade mecânica. A gente pode falar que interpretar uma obra, não. Que requer... Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Você vai ser o melhor intérprete. Mas quando o cara fala assim... E talvez aqui a gente possa tentar, de alguma forma, diferenciar. Não é nosso objetivo, né? Mas talvez tenha alguma diferença entre você simplesmente executar e você interpretar uma obra, né? Se a pessoa nunca estudou nada na vida e só fica igual um maluco treinando os exercícios, pode ser que ele, de fato, chegue num ponto de ser a pessoa mais técnica do mundo. A gente pode discutir... Não só guitarrista. Você pode sentar no piano e ficar igual um maluco também, fazendo só atividade técnica ali e pronto. O que a gente pode faz isso. O que a gente pode discutir é se isso vai servir para alguma coisa. Se o fim disso vai ser musical ou se vai ser unicamente algo, sei lá, quase que circense, né? Olha como é que eu sou malabarista aqui com as teclas, né? Eu acho que aí é que entra outras questões distintas. É porque são, às vezes, assuntos tão difíceis de se abordar, falar assim, fulano toca melhor. Mas qual é a régua que mede isso? Que aí surgem essas discussões, entendeu? A gente tem um vídeo sobre isso, né? Exatamente, que é o melhor, né? Quem é o melhor músico do mundo. O melhor que eu falo nesse sentido, assim, de você ter ser mais completo, né? Ser mais completo, um conhecimento de caminhos, porque, assim, como o Alexandre falou, o cara pode ser muito bom, o cara fazer escalas na velocidade da luz, entender aquela escala, a escala XYZ, falando de guitarra, em todo o braço da guitarra, beleza. Mas você estudando a harmonia, você estudando os caminhos harmônicos, estudando outras escalas, estudando teoria, você vai saber que não existe só a escala XYZ. Você sabe que naquele contexto você também pode usar a escala tipo, A, B e C. Então, assim, isso abre caminhos a mais para interpretação, para a questão de própria improvisação, que também é uma coisa, né, que o pessoal tende a querer desgarrar do resto da teoria, né, que gera até dubiedades. A gente já falou sobre isso, principalmente da harmonia, né? Nosso foi podcast ou foi vídeo? Nem lembro, mas eu não lembro também, mas acho que foi um podcast. Foi o nosso episódio número 1, se eu não me engano. Eu queria falar sobre essa questão da improvisação, que é exatamente isso, assim, que a gente conhece pessoas, né? Eu conheço pessoas. Por exemplo, vou perguntar para o Alexandre. Alexandre, você hoje, só responde sim ou não, porque eu quero falar, tá? Não vai dar uma palestra aqui agora, nesse momento. Você hoje, 16 de abril de 2021, depois de ter feito mestrado, graduação, mestrado, doutorado, tá dando aula, você ainda para e fala, hoje eu vou estudar harmonia funcional. Você para estudar a harmonia funcional? Funcional, assim, o tradicional, que as pessoas chamam de harmonia funcional. Você para estudar ainda? A sua pergunta é complicada, porque ele é uma mistura de sim e não. Não, a resposta padrão, que a gente esqueceu de combinar, a resposta é não. Assim, a gente vai estudar conceitos de harmonia, visões, perspectivas de outras pessoas. A gente não vai estudar... Você não tem dúvida sobre como usar o acorde sub 5? Não tenho, mas é porque assim, porque eu falo sim e não. Porque eu não paro e falo, vou estudar a harmonia funcional. Mas se eu vejo que assim, lançaram um livro novo, eu falo, eu quero ver. Eu quero saber se essa pessoa aborda alguma coisa de uma forma diferente, de alguma forma que eu ainda não tenha visto. Então, sim, aí, isso bem ou mal vai ser assim, não é algo que eu busco, contudo, se aparecer, eu vou ver porque eu gosto. Sim, mas o que eu tô falando é nesse sentido, assim, você vai buscar com um viés metodológico, vamos ver a metodologia. Sim. Mas você não tem dúvida, você não vai estudar, tipo assim, será que eu posso usar o sub 5 aqui?
será que eu posso usar o diminuto aqui? Acho que não. Por quê? Porque eu não lembro, acho que naquele livro fala, entendeu? Não, a gente não vai estudar para saber harmonia. Até porque eu confesso que eu só fui aprender a harmonia funcional de verdade. Eu fiz a harmonia funcional 1, 2 e 3 na UFRJ. Primeiro, a 1 eu fiz com o Marco Pereira, a 2 e a 3 eu fiz com o Amada. Eu não troquei de professor porque o Marco Pereira era ruim, não. Eu troquei porque a aula dele era 7 da manhã e eu não estava aguentando mais acordar 5 da manhã para poder ir para a faculdade. Aí eu troquei de aula, desisti do segundo semestre. Mas eu não aprendi, assim, eu sabia, eu entendia, mas eu fui aprender de fato quando eu tive que ensinar a harmonia funcional. Né? E eu tô falando o seguinte, a gente conhece, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos pessoas que não são músicos profissionais, assim, não são pessoas que estão na faculdade, são pessoas que tocam, que gostam, que têm outros empregos, mas que gostam de tocar, geralmente guitarristas, que gostam de improvisar, violonistas e tal, que até hoje eles continuam estudando harmonia, continuam estudando os mesmos conteúdos. A gente faz parte de um grupo, né, de WhatsApp com pessoas que estudam harmonia, e vira e mexe, quando a gente vai falar das lives que a gente faz, vai ter alguma coisa sobre empréstimo modal? Mas, meu Deus, assim, ainda não aprendeu o empréstimo modal, no sentido de, existe muita coisa sobre empréstimo modal na internet, existem muitos livros. Então, onde eu quero chegar? Que são pessoas que continuam estudando as mesmas coisas e acham que não aprenderam tudo sobre aquela coisa, ou que tem sempre algum segredo, alguma coisa a ser entendida por trás, e ficam sempre buscando uma coisa nova. Aí toda vez no grupo eu sugiro assim, galera, vocês podiam estudar a teoria neo-riemanniana, porque, dá para dar muita coisa legal, é uma outra visão da harmonia, uma coisa diferente. Não, eu prefiro estudar aqui eu já vou dar para o Kim, calma. Eu já vou só estudar aqui a minha harmonia funcional mesmo, que pra mim já é muito difícil entender isso aqui. Mas, cara, a teoria da harmonia vai te ajudar a entender outras coisas. É legal. Não quero. Aí vem o Jacob Collier e fala de harmonia negativa. Pronto, agora é um novo assunto para aprender em harmonia, que não é harmonia funcional. Mas por que tá aprendendo isso aí? Porque foi o Jacob Collier que falou e que você ouviu o som e achou incrível. Mas aí uma coisa para quem estuda harmonia negativa. Você consegue estudar harmonia negativa pela teoria neo-riemanniana e você consegue fazer coisas muito mais fáceis e muito mais incríveis. Inclusive, o Alexandre, a gente está pensando em fazer uma live sobre isso, assim, como fazer harmonia negativa com a teoria neo-riemanniana. Isso porque ainda nem falamos aqui sobre a teoria do conjunto, que é uma outra teoria de onde deriva a harmonia negativa. Mas, enfim, as pessoas elas querem sempre estudar as mesmas coisas, e elas não estão abertas a aprender coisas novas. E parece que elas vão passar o resto da vida estudando as mesmas coisas, sem nunca sentirem que, de fato, elas dominam aquele assunto. Mas ao mesmo tempo, elas discutem como assim, se elas dominassem. Então, eu acho que é um grande problema. As pessoas estudam a mesma coisa, acham que sabem, mas ao mesmo tempo querem continuar estudando e não evoluem, não estão abertas a novos conhecimentos. Pode falar agora, Kim. Tá mudo, Kim. Não tô te ouvindo. Kim. Acho que o microfone do Kim morreu. É a câmera do Rafael, o microfone do Kim. Hoje tá o dia. Bem, então eu comento aqui enquanto o Kim não volta. Estão me ouvindo? Agora sim, então deixa o Kim falar. Não, porque deu uma travada. Não, eu só queria fazer um breve comentário que é exatamente essa questão do aprender infinitamente a harmonia funcional. Eu acho que é justamente uma consequência do que eu falei antes, dessa questão do pessoal dividir. Meio que eu vou estudar harmonia dessa forma porque eu não gosto de estudar teoria. Em vez de se aprofundar e ver todos como a gente já falou aqui antes, todos os pontos que você começa a perceber quando você estuda profundamente, que a harmonia não é uma coisa dissociada da teoria, ela está completamente ligada. Então, assim, você começa a tapar as lacunas que existem, você começa a pavimentar o caminho de forma certa. O pessoal, ao mesmo tempo que aprende um monte de coisa na harmonia, eles ficam sempre com receio, porque eles estudaram de forma desconexa, desorganizada, sem metodologia. Então, assim, eles sempre têm um receio de que, assim, já estudei um monte, mas, assim, pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, porque eles simplesmente chegaram e ignoraram a questão de que eles estão estudando teoria. Porque mas não só na isso, cabeça deles... Só um parênteses. Mas pode ser isso, mas pode ser também assim, porque ele viu um vídeo, um cara falando uma coisa que ele não entendeu e ele acha que o cara sabe mais do que ele. Mas na verdade o cara pode estar falando uma coisa errada. Então tem muito disso também. Mas é porque, exatamente por isso, porque o cara fugiu disso, fugiu da teoria como o diabo foge da cruz.
Então, assim, ele recebe esse conhecimento de forma completamente desorganizada. Então, assim, ele sabe um monte de coisa, mas ele não sabe, muitas vezes, o fio condutor que leva de A para B, para C, para D. Então, assim, ele sabe A, ele sabe B, ele sabe C, ele sabe D. Ele sabe tocar. Mas, assim, na hora de entender, ele fica confuso, porque ele recebeu de diversos locais, sem metodologia, e simplesmente, assim, ele não quer usar a ferramenta da teoria para pavimentar o caminho entre os conhecimentos, e simplesmente ele fica sempre nessa dúvida, nessa eterna dúvida. Por isso que ele fica, ao invés de evoluir, ele fica nessa de, não, mas peraí, eu não posso sair ainda da harmonia funcional porque eu acho que eu não aprendi tudo. Então, assim, aí depende de um cara que ele enxerga a autoridade. No caso do Jacob Collier, eu creio que ele realmente tem autoridade. Assim, não estou falando mal do Jacob Collier, não. Mas, assim, no sentido de que, assim, precisa de alguém que ele enxergue a autoridade para o cara falar assim, é assim, assim, assado. E como o Daniel falou, muitas vezes essa pessoa na qual ele coloca autoridade, ela não tem conhecimento suficiente para ser essa autoridade. Então, assim, é uma outra consequência dessa bagunça que poderia ser resolvida se você simplesmente tivesse entendido de que a teoria é uma ferramenta para te ajudar e não uma coisa assim de um bicho de 7 cabeças. Pode falar, Alexandre. Ou Daniel, o que vocês querem falar? Eu ia comentar que, assim, o Daniel falou, né, de grupo e tudo mais. É interessante porque, assim, é um grupo que, em tese, se propõe a estudar harmonia, né? E que eu presenciei uma vez uma discussão que para mim foi muito curiosa, que o pessoal começou a falar que tu não pode estudar muito, porque não é um grupo só de harmonia, né? As pessoas principalmente também tem muito guitarrista e foca também em improvisação, aí a galera começou com o papo de que você não pode também estudar muito. Não é um grupo só de músico, tem guitarrista também. Exatamente. Então, assim, não é só a galera querendo estudar harmonia, a galera também querendo falar de improvisação, e aí muito guitarrista aí falando assim, tu não pode estudar muito também, porque senão você assim, toca menos, você fica pior se tu estudar. Aí eu achei aquilo absurdo, né? Eu comecei a comentar, assim, eu falei, como assim, cara? Não, é porque se tu estudar muito, né? Se tu focar muito em teoria, tu não vai tocar bem. Eu achei uma coisa tão absurda que eu falei, cara, então faz o seguinte, né? Nos ajude aí com todo o teu conhecimento, com essa tua genialidade, e traça pra gente a linha de até onde a gente pode estudar para não tocar mal. Porque você claramente sabe onde fica uma linha, né? Estude até aqui, dali pra frente é besteira. Ou melhor, não estuda. Porque se estudar de alguma forma te atrapalha... Exatamente. Né? Se estudar de alguma forma te atrapalha na hora de tocar, então ou você não estuda, e aí esse cara tá no lugar errado, porque ele tá num grupo que se propõe a estudo, né? Então, ou ele tá no lugar errado e ele não segue nem o que ele fala, ou ele não sabe absolutamente nada do que ele tá falando, né? Ele tem que traçar uma linha. Até onde eu posso estudar sem ficar ruim no meu instrumento? Eu tô trazendo isso porque realmente há essa questão. O cara falou assim de não estudar teoria, mas então a harmonia não é teoria, ou não se relaciona com teoria, né? É uma coisa meio absurda. Podcast. Exatamente. Mas só para complementar o que você falou, o que eu acho engraçado é que sempre nessas discussões vem assim, não, porque fulano de tal, que tem 99 anos, já gravou 300 milhões de discos, já tocou com o Papa numa jam que eles fizeram nos anos 80, no estádio do Borussia Dortmund, sei lá, uma parada super gigante. Ele nunca estudou teoria e ele é incrível. E ele diz que se ele estudasse teoria, ele seria ruim. Mas, cara, tipo assim, as pessoas querem traçar uma régua baseada em uma pessoa. E todos os outros que não estudaram e estão aí, não conseguiram nada também, né? A gente tende muito a pegar as exceções como regra. Isso é muito, muito ruim. Mas eu tenho uma última pergunta. Eu vou jogar pro Rafael, que tá quietinho, chegou atrasado e tá falando pouco. Então, é o seguinte, Rafael. Nas faculdades de música, né, quando nós somos professores de faculdade, e não importa o curso que você faz, se você está fazendo bacharelado em algum instrumento, guitarra, piano, teclado, flauta, violino, qualquer instrumento, se você está fazendo licenciatura, se você faz composição, se você faz regência, faz produção musical, faz musicoterapia, faz qualquer curso na área de música, a harmonia vai ser, né, seja ela tradicional ou funcional, uma disciplina obrigatória. Nem que você tenha que fazer uma harmonia. Todo curso, até onde eu sei, precisa da disciplina de harmonia. E isso sugere, então, pra gente que todo e qualquer músico deve saber harmonia. Então, minha pergunta é, se todo e qualquer músico precisa saber harmonia, por que a gente separa a teoria musical da harmonia propriamente dita, ao invés de tratar tudo como uma grande área a ser aprendida
e que a gente vai são etapas, como se fosse assim, o que a gente chama de teoria seria a harmonia 1, entendeu? Ao invés de você tratar como coisas separadas, é uma grande área, que é a área da competência que todo mundo tem que ter. E eu concordo, eu acho que todo mundo tem que saber harmonia, independente do instrumento, do nível de conhecimento. A harmonia é um conhecimento fundamental. Olha, vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Estamos. Olha, é uma pergunta complexa, né, Daniel? E muito boa, porque isso exige. A questão não é a harmonia em si, a questão é metodológica. A questão é o método de ensino de música que a gente tem hoje e se esse método é eficiente e sobre qual ponto de vista ele é eficiente, aonde ele quer chegar com isso. Talvez o grande problema seja a cabeça das pessoas estarem direcionadas para questões muito diferentes quando você vai para essas disciplinas que são dentro da graduação. Tipo, você tem a disciplina de percepção, você tem a disciplina de harmonia, você tem a disciplina de teoria, pode ter análise harmônica, contraponto, todas elas lidam com o mesmo material, que é a música tonal, né? O contraponto talvez mais nas raízes da música tonal, a harmonia mais dentro da questão funcional, pensando nos funcionalistas, né? Também a questão e a percepção ela acaba entrando num ambiente de ensino-aprendizado que às vezes é difícil conectar. E eu acho que talvez seja a grande dificuldade desse grupo de harmonia aí, a gente entender, pô, o cara se propõe a estudar harmonia e não quer avançar muito no ponto de vista teórico composicional. Mas as pessoas elas não têm muita noção do, do que é esse norte, que é esse horizonte, que é as teorias composicionais, né? Pode ser a neo-riemanniana, a naizinkeriana, todos esses aí. E muita gente também ainda está muito preocupado com as questões perceptivas, que são complexas também, né? Às vezes o cara fala, às vezes o cara não sabe dizer que o que ele quer aprender, na verdade, é pegar de ouvido os acordes de empréstimo modal e reconhecer cada um deles precisamente. Quando ele diz que se a gente vai abordar, às vezes ele está esperando alguma maneira incrível de captar isso, de poder ouvir e pegar, né? Às vezes ele pode estar também esperando uma nova teoria, uma nova forma de fazer. Mas isso na verdade é uma consequência disso que o Daniel falou, que é e aula de música como um todo, quando as pessoas têm? Porque as pessoas elas entram na aula de harmonia, e aí o cara. Eu lembro até hoje, a primeira aula de harmonia que eu tive. Botaram na minha frente 4 vozes, era harmonia vocal, e eu tinha que compor a 4 vozes, sendo que eu nunca tinha cantado em coral. Qual era a referência que eu tinha para aquilo? Nenhuma. Sobre isso, só fazer um parênteses, né? Eu tô dando aula de harmonia vocal agora, né, na FRJ, e aí eu fui procurar meus cadernos e encontrei meu caderno de harmonia vocal, meu primeiro caderno aqui, ó. Até aqui, foi minha primeira aula de harmonia na faculdade foi no dia 5/3/2008. E aí começou assim, ó, o professor disse quando ia ter avaliação. Provavelmente eu te pintei antes dessa aula aí. Foi, sim. Eu tomei trote do Rafael, porque ele foi meu veterano. Mas... E aí eu aprendi a série harmônica, aí aprendi a extensão vocal na primeira aula. E comecei a aprender regras, e depois, logo de cara, já começamos, ó, a montar. Eita, a montar 4 vozes. Sendo que assim, eu não sabia nada de harmonia. De fato, foi assim, a teoria por trás disso aqui foi em 20 minutos. O professor explicou em 20 minutos, o que agora eu dando aula na UFRJ, essa mesma disciplina, eu levei 4 aulas para ensinar. Eu expliquei série harmônica, uma aula inteira só sobre série harmônica, uma aula inteira só sobre formação de acorde, uma aula, entendeu? Eu fui preparando, é agora que a gente começou a montar os quartetos vocais, as harmonias. Então, assim, eu tive que tratar toda uma teoria para os alunos chegarem agora a entenderem. O que, quando eu aprendi, foi lá, eu falei 20 minutos, mas talvez tenha sido meia hora, 40 minutos, uma hora. Mas foi assim, parte de uma aula, tudo que eu ensinei em 4 aulas inteiras, eu aprendi em metade de uma aula, entendeu? Você vê a questão de teoria e prática, né? A gente tem muito isso, realmente. E provavelmente o exemplo que você ouviu, ele tocou no piano, que não traz efeito nenhum relacionado à voz ou orquestra, seja lá qual for, e você não consegue entender dentro de um piano ou de qualquer outro instrumento harmônico o motivo de você ter que fazer conduções melódicas, o motivo de você ter que fazer com que a sétima do acorde desça e a terça suba, né? Isso são questões específicas de harmonia vocal. O motivo pelo qual você não pode fazer oitavas e quintas paralelas
Tipo, você faz. As pessoas. Aí você fala, pô, eu faço isso direto fazendo power chord na guitarra. Por que eu não posso fazer isso na harmonia vocal? Se soa legal na guitarra. Que a harmonia é essa que tem regras tão diferentes do instrumento que eu toco, regras que eu não consigo nem observar e o professor também nem consegue me mostrar, porque a deficiência em solfejo dos alunos às vezes é tão grande que o professor ele tenta uma primeira vez, vamos tentar solfejar essas 4 vozes aí, não rola nada. Na segunda não rola nada. Então os caras não estão prontos no ponto de vista prático para poder lidar com esse tipo de material. Vai lidar de uma forma absolutamente abstrata. Aí um punhado, um ou outro que vai conseguir fazer isso bem, entende? Então qual é o motivo? Aí acontece mais ou menos o que provavelmente aconteceu com o Daniel e aconteceu comigo. Depois de anos de trabalho, que você vai entender que você teve experiência, porque você se propôs a fazer 8 períodos de canto coral, porque você se propôs a fazer outras matérias ligadas à percepção musical e tal. Aí você entende aquilo. Agora eu entendo o que o cara me ensinou lá atrás. É mais ou menos ensinar a física newtoniana pensando tudo no vácuo, sabe? Depois, quando você vai fazer engenharia, você fala, cara, você não pode pensar no vácuo não, senão as coisas vão tudo cair. Você tem que pensar que vai ter uma onda. Esqueceram disso lá no elevado lá do Tim Maia, lá da ciclovia e tal. A onda, então, por conta disso. Provavelmente o cara só ficou na física newtoniana e esqueceu de avaliar o tamanho da onda que poderia levar a ciclovia. É um paralelo meio bobo, meio engraçado e claro, não quero fazer brincadeira com vidas alheias, porque realmente aquilo ali foi um acidente, mas eu só chamar a atenção que com música ninguém morre, com engenharia as pessoas morrem, por isso que eles tomam mais cuidado com isso, talvez. Entende? Com música as pessoas não tomam tanto cuidado a maneira como ensinam. Mas o reflexo que isso acontece metodológico e na cabeça das pessoas às vezes é muito grande, porque quando a gente ensina uma coisa que é altamente abstrata para determinadas pessoas, as pessoas começam a achar que aquilo não serve para nada. E de fato, naquele momento não está servindo. A pessoa pode achar que serviu depois, mas se ela não teve uma experiência posterior, fica complicado. Então, talvez o problema maior aqui em relação a essas divisões de matérias dentro da graduação, ou mesmo nos cursos técnicos, ou nos cursos... Curso individual, então, é uma loucura, né? O curso individual de instrumento, então, é tipo assim, é você aprender uma coisa só ali, a visão do teu professor e pronto. Entendeu? Tem gente que faz isso. Não, vou fazer música, vou fazer só com um professor ali, porque eu só quero aprender violão. Entende? Mas aí o cara vai mostrar o universo dele de violão. E aquilo ali é muito fechado e muito limitado, né? Então, para você abrir mais, você precisa estar disposto a outras experiências além disso, né? Então, envolve aquilo que o Kim falou, que é a experiência, ou seja, se estar disposto a novas experiências e, ao mesmo tempo, o conteúdo precisa fazer sentido dentro da experiência do aluno que entrou ali. Se não faz sentido, realmente o professor tem que dedicar mais horas a explicar o que é série harmônica, né? O professor tem que dedicar mais horas para explicar, para poder causar experiência para os alunos. Por exemplo, uma das coisas do ambiente online que eu acho que vai fazer com que o ensino de harmonia seja muito melhor do que no presencial é a questão de eu ter acesso a determinados equipamentos que no presencial eu não tinha. Se eu tiver acesso a esses equipamentos no presencial, eu consigo dar uma ótima aula de harmonia vocal. Mas eu sei que eu não vou ter tão cedo em lugar nenhum. Por exemplo, eu não vou ter um YouTube inteiro para eu poder mostrar exemplos de corais cantando para as pessoas e mostrar, olha, a harmonia vocal é assim porque você tem esses pressupostos. O som que a gente vai conseguir é esse. Quando eu vou mostrar um exemplo para os meus alunos, eu mostro um exemplo com voz de verdade. Eu abro um VST de voz aqui, ligo o meu teclado MIDI e toco para eles ouvirem o que se espera que soa, o que o compositor que está usando aquela técnica espere como soe, porque a harmonia vocal é uma técnica específica, voltada para a voz, usando o que os compositores do século, sei lá, do século XV até início do século XIX, ou até, não, dá para usar até o século XIX inteiro mesmo, aplicavam na composição para coro, né? E isso se refletia de alguma forma para a orquestra. Vocês entendem? Então, tipo, é uma questão de elite mesmo, sabe? Uma classe dominante que diz assim, olha, a metodologia da harmonia vai ser essa para os alunos. Quando eles entrarem, eles vão entrar em harmonia vocal. Por que eles vão entrar em harmonia vocal? Porque é mais fácil eles cantarem em coral do que eles fazerem isso no instrumento deles. Mas peraí, ele vai passar 2 semestres aqui, não vai dar tempo dele ter a experiência coral para poder observar isso. Aí não é mais problema nosso, ele tinha que ter tido coral na escola. Pô, é claro que é problema, né? Certa vez eu estava na Cândido Mendes, junto com um primo meu, e ele estava fazendo administração. A Cândido Mendes resolveu facilitar muito no vestibular, a ponto de não fazer cobrança de matemática do 2º grau. O que eles fizeram? Tiveram muita dificuldade com as matérias de cálculo. O que eles fizeram? Criaram uma matéria chamada Matemática Zero. O
que é o cara que não sabe matemática. Ou seja, não, tudo bem, a gente vai absorver esse cara, a gente vai pegar a grana deles para eles pagarem aqui a mensalidade todo mês, mas a gente precisa ensinar matemática para esses caras, senão eles não vão conseguir avançar no curso. Seria mais ou menos o que deveria ser feito, né? Tipo, não, peraí, vai ser harmonia vocal, voltado para o canto coral, com elementos de condução vocal? Então, peraí, olha, galerinha, tem umas matérias aqui de canto coral que são pré-requisito. O que vai acontecer? O curso vai ter 10 anos. Aí entra no problema de tempo. Entendeu? Aí o Ministério da Educação vai falar, olha, teu curso não pode ser tão grande. É um problemaço. Pode ser isso, pode ter um alto índice de evasão, né? As pessoas, muito chato, aí sai no primeiro semestre, no segundo semestre. Achei que não era isso, tal. É um problemão. E também a pessoa pode achar muito chato que o cara, olha, mas você vai aprender mais harmonia aprendendo sobre rima, você vai aprender... Não, cara, peraí, eu quero conseguir ouvir o Gilberto Gil, pegar os acordes e botar lá, não quero saber de rima, não. Entende? Existe um caminho que você vai amadurecendo o aluno, né, até lá. E eu acho que esse caminho ele não está na graduação em si, ele está realmente nos ensinos mais básicos, o fato de música, não ter música na escola, de não ter um currículo bem definido de música na escola, a ponto que prepare a pessoa para chegar com uma maturidade na graduação. As pessoas chegam imaturas musicalmente na graduação. E a gente tem também muita gente na graduação ensinando, professor, inclusive em pós-graduação, que também não tem maturidade suficiente para ser professor de graduação. E aí você tem programas de pós-graduação completamente desconexos do mundo, desconexos das tendências tecnológicas. Por exemplo, eu acabei de ver, abriu aí vários programas de pós-graduação, no meio de coronavírus, todo mundo ensinando online e nenhuma cadeira de pesquisa ligada à tecnologia e ensino de música. Onde já se viu isso? Aí todo mundo vai e culpa o governo, que o governo investe em pesquisa, o governo não faz isso. Não estou defendendo o governo nenhum, não, aqui, não, pelo amor de Deus, tá? Não quero entrar nesse. Mas só que as próprias linhas de pesquisa não têm conexão nenhuma com a realidade da vida das pessoas. E aí, de que adianta? Vai ficar ali um mundo fechado, uma redoma chamada ensino acadêmico, que não consegue se comunicar e criar nenhum tipo de diálogo com a sociedade. E aí, o que acontece com a sociedade? Começa a se revoltar e começa a dizer, eu pago caro para esses caras ensinarem para eles mesmos e formarem um grupinho deles e ficarem ali fechados. Porque a gente recebe, nas pós-graduações públicas, é a sociedade que paga. E quando a sociedade não consegue ver conexão, ela começa a dizer a questionar aquilo. Peraí, mas o salário deles é pago por mim, pelo meu imposto? Para quê? Qual é o benefício que eu tenho com isso? A questão ela vai muito além, é uma questão social, entende? Então, se há pesquisa em pós-graduação em música, ela tem que ter algum jeito de dialogar com a sociedade, para as pessoas entenderem o motivo pelo qual aquilo existe e o real benefício social que aquilo ali traz. Vê como vai muito mais longe, né? A gente acaba indo, daqui a pouco a gente tá explicando por que o Brasil perdeu de 7-1. vai indo e quando viu, iu. Vai indo. Porque tudo parte do ensino. Metodologia do ensino é uma coisa pequena, que é qual o ponto de partida que a gente vai ter? E esse ponto de partida, ele acaba se abrangendo, daqui a pouco a gente vê a raiz do problema, quando a gente vai buscar a raiz do problema, a gente vê que são questões sociais amplas e complexas. É isso que eu quero dizer, né? A raiz do problema está numa questão social problemática que chama-se educação brasileira. Sim, uma coisa que eu queria chamar a atenção no que você falou, realmente, a gente aprende lá no primeiro período, harmonia, e aprende um monte de regra, sem ter vivência musical. A gente está no primeiro período, a gente está chegando agora na faculdade, né, e muitas vezes o THE, né, o teste de habilidade específico, para você fazer uma faculdade de música, ele te exige uma nota mínima, que se eu não me engano é 5. Isso significa assim, você pode chegar e ser medíocre, no sentido de mediano, né, e você passa. Só que aí eles te exigem uma coisa depois que uma pessoa medíocre não consegue dar conta. Então você tem que correr muito atrás, tem que aprender muito e tal. E o que isso acaba gerando? A gente aprende as regras lá da harmonia vocal, que o Rafael falou, e a gente segue as regras achando que assim, bom, é assim que tem que ser. Então aí você sai da faculdade, você vai fazer um arranjo vocal de uma música do Tom Jobim, e você não segue aquelas regras, não pode ter dominante, não pode ter oitava seguida, pulmão direto, isso aqui. A gente segue sem saber exatamente o porquê que existem aquelas regras, qual é o contexto histórico daquelas regras, qual é o contexto acústico daquelas regras, por que aquelas regras acontecem e que regras eu posso ou não ignorar quando eu for fazer uma coisa fora do ambiente acadêmico. E aí, essa outra questão, né? São as pessoas que aprendem a teoria desconectada da prática. Entender a teoria sem
entender de fato a teoria. Eles entendem a teoria como um conjunto de regras. Até li uma das definições que eu li, que é assim, teoria é conjunto de regras de leis sistematicamente organizadas que servem de base a uma ciência. Então, assim, as pessoas entendem como um conjunto de regras, de leis. E aí surgem essas coisas que eu acho, ao meu ver, é muito, muito louco, assim, de pessoas que falam, eu não sigo regra nenhuma da harmonia, eu boto a nota que eu quiser, eu faço a progressão pro acorde que eu quiser, do jeito que eu quiser, para mim não existe regra, música é arte, não existe regra. De fato, música é arte, não existe regra. Só que você não entender os porquês das regras faz com que você seja um rebelde sem causa. Uma pessoa que vou quebrar todas as regras sem entender o porquê delas, sem entender por que certas regras existem. Não são porque o professor quer que você faça de tal maneira. E também, geralmente, e aí, assim, o Alexandre pode concordar ou discordar de mim, mas eu acho que ele concorda com as conversas que a gente costuma ter. Geralmente, quando a pessoa sai das regras, tipo assim, um exemplo, não pode fazer dominante seguido de subdominante na harmonia tonal. A pessoa quer saber, eu faço o que eu quiser, aí bate lá aquele sol 7 bonitão, logo depois do sol 7 mete lá um Fá 7, um Fá com sétima maior, resolvendo em dó. Falar, fiz mesmo, não tô nem aí pra essas pessoas que falam, não sei o quê. Então, por que existe essa regra? Porque essa regra tem a ver com o tonal, com a prática tonal. E quando você faz isso, você está saindo da seara do tonal e está indo para a seara do modal. Então, na verdade, não é que não pode. É que assim, você muda de linguagem. É como se eu quisesse falar inglês, mas quisesse inventar minhas próprias palavras, que na verdade são em hebraico. Eu estou achando que eu estou inventando uma palavra dentro do inglês, mas eu estou falando uma palavra de outro idioma. Então, assim, enquanto eu não dominar as regras do inglês, eu não posso querer aprender outro idioma. Claro que você pode aprender vários idiomas ao mesmo tempo, mas eu tentei aprender, eu aprendi francês, e aí você começa a misturar o francês com o inglês, e na hora, e tem palavras em francês dentro do inglês, e aí começa a complicar muito. Então, assim, você precisa dominar, entender as regras dentro daquele sistema, daquela linguagem tonal, digamos assim, para que você consiga saber onde ir pro modal, pro atonal, pro pan, diatônico, esses termos que a gente utiliza, mas você precisa entender os limites. Porque senão você tá indo para tudo quanto é lugar sem saber onde você tá indo, achando que eu tô fazendo uma música tonal sem regra. Não, na verdade você tá fazendo uma música que nem tonal é. Só que ela tem regras, essa música tá fazendo, ela também tem regras, só que você desconhece elas. E essa é a grande questão, né? A falta da teoria cria uma prática desinformada, posso dizer assim. A falha em aprender a teoria, acho que vou reformular melhor essa frase. A falha em aprender a teoria faz com que a sua prática também seja falha. Que você não entende o que você está fazendo, e aí, quando você não entende, você não vai conseguir fazer nada além daquilo. Você vai estar preso a um universo de. Não de aleatório não é a palavra, de o acaso, seria o acaso. Que você vai ficar fazendo coisas que você acha que foge da regra, fazendo muitas coisas de uma outra linguagem, mas que você não domina. E por você não dominar, você não consegue ter controle. O que acontece? A harmonia tem controle sobre você. A sua música tem controle sobre você. Não é você que tem controle sobre a sua música. Eu acho que é uma questão. Bem acho que é uma isso, questão bem simples, Daniel, que você mostrou numa última live aí. Não lembro qual, mas acho que foi a última. Você pegou o violão ou o piano e foi cantando e experimentando os acordes ali. A questão é que essas experiências já foram feitas e já foram compiladas. Entendeu? A pessoa já experimentou, ela já fez. Não adianta, como diz o Alexandre, reinventar a roda. Entende? Porque você, tipo assim, o caminho mais curto esse caminho já foi trilhado, né? Tipo, quando vai estudar teoria, quando você vai estudar harmonia, é ver o caminho que já foi trilhado. Quando o cara deixa a experiência, eu vou experimentar e vou ver no que dá, ele provavelmente vai chegar numa coisa que as pessoas já chegaram. Porque a única referência que ele vai ter é a própria escuta que ele tem. É a própria experiência dele. E a própria experiência dele no sentido de ouvir mesmo. Tipo assim, aqui encaixou, aqui não encaixou, aqui não encaixou, aqui não encaixou. E aí, essa experiência, desculpa, ela já foi feita há 500 anos atrás. Bach já tinha explorado a harmonia tonal ao máximo. Entendeu? Gesualdo já tinha explorado as questões de modulação, de expansão de tonalidade ao máximo. Tudo isso lá no século XVI e XVII. Então, tipo, é perder tempo, na verdade, né? Vai estudar teoria, que é o caminho mais curto. São pessoas que já trilharam isso, Um detalhe, né, só para complementar o que o Rafael disse, a gente também consegue encontrar isso com frequência, né? Uma pessoa que fala assim, não vou perder tempo estudando isso e tal, que eu prefiro ficar tocando. Eu falo, tudo bem, você pode realmente ficar tocando, você pode não se comprometer com o estudo de teoria.
Mas assim, o que você vai tentar fazer no final das contas é descobrir sozinho o que já foi tratado sei lá, em séculos ali de teoria musical, entendeu? Séculos de prática musical, na verdade, né? Não é séculos de teoria, séculos de prática. Essas práticas é que foram refletidas, né, por diversas pessoas e colocadas, né, enquanto tratados, enquanto teorias, enquanto ideias. E a pessoa, ela acha que ela vai sozinha descobrir aquilo tudo. E olha, tem gente, tá, que lança até livro, assim. Eu vou te contar, vou contar um segredo. Não, eu não vou falar de quem, eu acho meio antiético e tal, mas tem uma pessoa que ela tem um livro em que ela aborda assim, a harmonia através da visão dela, e que é uma visão prática dela. Tipo, a pessoa ela, literalmente não sabe o que ela tá falando, só que, eu toco há 30 anos, tá? Mas olha quanto tempo, 10 vezes mais de 10 vezes mais aí do que tu toca, existe a harmonia. Existem pessoas estudando e refletindo sobre isso. E o cara acha que a experiência dele de acompanhar fulano e ciclano, eu toquei, sei lá, com Elba Ramalho. Cara, grandes coisas, desculpa, isso não te torna autoridade para falar sobre harmonia em lugar nenhum. Se fosse o Papa, como meu amigo, né? Mas só eu não contei para vocês, isso é um segredo que eu tenho guardado há muitos anos, mas eu inventei a teoria neo-riemanniana, né? Eu tinha ali por volta dos meus 20 anos, e eu inventei a teoria neo-riemanniana. Eu tô brincando, mas é exatamente isso que você falou. Eu tive uma ideia, e eu criei essa ideia de, pô, que legal, posso fazer assim. Quando eu aprendi a teoria neo-riemanniana, foi tipo assim, eu achei que isso era meu. Como assim? Como é que é? Como eu não inventei o cara 100 anos atrás, quase 200 anos atrás. Não, a teoria neo-riemanniana dos anos 80. Mas como eu não inventei a mediante cromática, né, cara? Como assim esse movimento não é meu? Não, mas assim, eu tô falando isso porque, assim, ao descobrir, eu poderia ter duas reações. Eu inventei isso primeiro, sendo que a parada foi feita antes de eu nascer. Só que quando eu aprendi a teoria neo-riemanniana, foi incrível. Pra mim foi incrível. Por quê? Primeiro porque formalizou uma coisa que eu já tinha meio que já estava fazendo, estava aprendendo na prática, aí formalizou os processos, e segundo, eu vi que a teoria ela vai muito além de coisas que eu jamais imaginei, que eu nem imaginaria talvez, ou que para eu chegar no que a teoria neo-riemanniana tem hoje, em termos de conceito, de estrutura, de ferramentas, talvez hoje, se eu não tivesse conhecido ela, eu não teria chegado nem na metade. Então assim, o fato da gente estudar mostra caminhos que, caramba, isso aqui que eu tive essa ideia, eu pensei nisso aqui, mas olha aqui, alguém pensou nisso aqui antes, alguém com muito mais estudos do que eu, alguém mais velho do que eu, que publicou um artigo, publicou um livro, que passou por um crivo de especialistas, pessoas que avaliaram, falaram, não, isso aqui já existe, não, aceitaram a coisa que ele fez, e outra pessoa leu esse artigo e propôs outra coisa, e a coisa foi se envolvendo, que eu sozinho não teria conseguido. Então, assim, como o conhecimento ele te ajuda a aprender mais, parece bobeira, assim, até tautológico, mas, cara, quando a gente aprende mais, a gente aprende mais. Que louco! Não é porque eu vou estudar mais que eu vou... Nunca imaginei isso. Me podar. Cara, não, doideira, sério. Não, porque as pessoas acham que vai, como o Alexandre falou aqui, se eu estudar mais vai podar o meu tocar, mas, cara, você vai saber mais, e eu não consigo pensar num mundo em que saber mais é ruim, a não ser assim... Saber mais sobre, sei lá, uma coisa inútil. Eu sei mais sobre como fazer, sei lá, um bolo de chocolate. Cara, os conhecimentos inúteis só vai fazer você ficar gordo. A não ser que você venda esse bolo. E alguns conhecimentos... Eu acho que, assim, a ausência de conhecimento envolve até uma questão jurídica. Eu não sei se eu já contei o caso de um advogado que ligou para mim para eu ser perito privado. O pessoal queria fazer direito autoral de harmonia. Isso foi bizarro, sabe? Eu falei, cara, olha só, direito autoral é só da melodia. Não tem como eu fazer direito autoral de harmonia, porque senão eu vou ter que pagar Bach, vou ter que pagar Beethoven, porque a harmonia já se esgotou. A harmonia tonal, quero assim dizer, né? Então, tipo, ele tá preocupado com a condução harmônica que tá ali, que ele tá ouvindo que é igual, e por algum motivo o cara usou uma rítmica igual ali, mas isso não tem absolutamente nada a ver. Falando de direito autoral, lógico, eu tenho um momento de puxar sardinha para o meu lado, tá mudando esse negócio, não de harmonia, mas porque depois lá do Marvin Gaye, a família do Marvin Gaye, tá ficando um pouco mais nebuloso as jurisprudências, porque a família ganhou, porque acho que foi o Pharrell Williams que fez uma música que a batida e o clima da música, a mixagem era parecida. Então, assim, tipo, basicamente eles alegaram que o clima era parecido, era igual, então era plágio. Então, e rolou.
Começou a bater Complexo, né, Kim? Complexo, né? Quando eu olhei isso, o próprio advogado me mandou um caso bem parecido de outra música e tal. E aí eu li Aí no caso é um perito que é um compositor mesmo. Nesse caso era um doutor da Unirio, não sei quem é, porque não diz quem é, só diz nos autos, só diz que é um doutor formado pela Unirio. E uma defesa muito, muito bem feita de um caso que ganhou, que diz sobre motivo, né? Ele diz assim, olha, existe uma coisa chamada motivo, e motivo, isso, no ponto de vista rítmico, isso independe do tamanho, por exemplo, como motivo da quinta, com pá, 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 pá. Todo mundo sabe que isso é da quinta. Qualquer um que usar isso vai ouvir Beethoven, não vai ouvir outra coisa. Porque dizem, um pequeno trecho, é 8 compassos, é 7 compassos. Nesse caso aqui, ficou realmente um pequeníssimo trecho que faz. E nesse caso era o caso da música Prepara, da Anitta, que é o Prepara. Isso realmente é um motivo com força, como É um motivo que prepara, né? Não, mas ele usou o exemplo da quinta de Beethoven para defender essa tese e a pessoa ganhou, né? Tanto é que ganhou e o Prepara saiu da Anitta e foi para outra pessoa. Ou vice-versa, não lembro qual é. A gente já está indo para outro campo, significa que a gente já esgotou toda a teoria e a harmonia e o limiar ou não limiar entre os dois. Então acho que a gente pode encerrar esse episódio aqui também para não ficar muito longo. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, seguir o nosso canal aqui do YouTube, seguir o podcast Diálogos Harmônicos, que vai ao ar toda sexta-feira às 11 horas da manhã no YouTube e depois vai ser disponibilizado nas plataformas de podcast, então você pode seguir a gente e ver essa cara. Se você está ouvindo só o podcast, você pode ver nosso rosto, exceto o Rafael, que agora está como Roberto Carlos, que a câmera dele deu algum problema, mas você pode ouvir e ver a gente também no YouTube, sextas-feiras às 11 horas da manhã. Lembrando que nós temos as lives de harmonia, e aí são aulas mesmo, toda terça-feira às 3 horas da tarde comigo e com o Alexandre, e as lives do Maestria 21, que é o projeto de estudos musicais usando ferramentas digitais do Rafael, que vai ao ar toda quinta-feira às 4 horas da tarde. Bom, é isso. Queria agradecer ao Alexandre, ao Kim e ao Rafael por esse bate-papo, foi bacana. Espero que você tenha gostado de ouvir essas discussões, mesmo que a gente tenha ido para outros caminhos não planejados. Eu vou dar uma bronca neles aqui depois nos bastidores. Mas, bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima.